Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Henrique e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que é sobre caixas de médio grave. Me fala você aí, existem infinitas caixas de médio grave, né? Caixa de médio grave selada, dutada, com duto em cima, duto embaixo, duto no meio. O pessoal aí fazendo várias caixas de médio grave no objetivo de extrair o melhor som possível, né? Então me fala aí, qual caixa de médio grave é que tem o melhor rendimento? Qual caixa de médio grave toca mais? Você tem alguma opinião formada? Comenta aí e a gente vai desenvolvendo ao longo desse vídeo e ver se você concorda ou não concorda. A gente vai interagindo aí para trazer essas outras visões sobre projetos, tá bom? Ó, logo no começo desse vídeo, o que eu sempre peço aí, já tá chato, mas não se preocupa porque é assim mesmo, o YouTube é desse jeito, funciona assim. Você deixa o like do vídeo se você gostar para fortalecer o canal, isso ajuda bastante a gente a continuar trazendo nossos conteúdos, fortalecendo a comunidade de som automotivo, fortalecendo os canais que trazem conteúdo de som automotivo aqui pra galera, beleza? Tamo junto, vamos lá. Então galera, hoje é o que? Quarta-feira de cinzas de carnaval de 2022. Como é que foi seu carnaval aí? Foi de boa? Aqui não teve nada, né? Negócio de pandemia e tal, não teve nada, não saí de casa, ficou todo mundo aqui tranquilo, né? Mas quarta-feira de cinza sempre tem aquele clima assim, né? Não sei, esse negócio meio parado, né? E aí, tô gravando esse vídeo pra vocês, né? Aqui criando forças pra gravar o vídeo. Porque é o seguinte, me veio na cabeça. Cara, caixa de médio grave é assim um avanço, eu vou botar entre aspas, recente, tá? Porque caixa de grave existem muitos conceitos há bastante tempo que vem sendo trabalhado, né? Década de 80, 90. Mas caixa de médio graves, principalmente no som automotivo, é uma coisa relativamente recente, acho que não tem nem 10 anos que foi assim, que começou de fato a utilizar médio grave, que o pessoal realmente quis ir atrás, né? Sentiu a necessidade de ter um alto-falante de médio grave no seu som. Eu moro aqui no Nordeste, então o pessoal gosta muito de som, aquele médio de pressão do repique, né? Só que o que acontece, né? Se a gente for pegar o range de frequência, onde o médio grave deveria trabalhar, ou deve trabalhar, ou se propõe a trabalhar, ele está ali numa frequência que vai exatamente ao terminal grave, então ele vai entrar ali entre 150, 100, 150 Hz, iniciando, né, 200, dependendo do grave lá que ele for fazer o crossover. E ele vai subir até uns 1.200, 1.300 se for casar com driver fenólico, ou até uns 1.500, 2.000 se for casar com um driver titânio, tá? Então acaba que o uso do médio grave, ele também serve para reforçar frequências que não necessariamente são deles. E às vezes a própria frequência dele, do próprio médio grave, não fica tão reforçada assim. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que a caixa de médio grave que vai melhor lhe atender não necessariamente é aquela caixa que vai deixar o seu som plano. E aqui tem aquele grande dilema, porque por algum tempo no som automotivo se criou um mito, não. Pra minha caixa tocar boa, ela tem que ser plana. Olha aqui meu RTA como tá plano, né? Tudo equilibrado, então tá lindo. Aí você bota pra tocar, não tá faltando alguma coisa, tá sobrando alguma, tá com muita voz, né? Geralmente fica com muita voz, fica com umas frequências sobrando, né? Por quê, galera? Por que tudo isso? Porque o nosso ouvido ele não é plano, presta atenção. O nosso ouvido não é plano. Tem algumas frequências ali, próximas de 2.000 a 4.000 Hz, que a gente tem uma percepção melhor, né? Que é justamente onde está a fala humana ali. Então essas frequências, se no RTA aparece plano, nos nossos ouvidos elas parecem sobressaindo. Então no caso teria que atenuar um pouco, né? Então a caixa de médio grave, se você for um cara purista, se você for um cara que de fato quer um som de extrema qualidade, você vai sempre querer buscar esse som que é mais plano, concorda? Tranquilo? Mas se você for um usuário comum, não necessariamente você vai atrás de um som plano. Então a melhor caixa de médio grave para você, que é um usuário comum, não é aquela caixa que vai deixar o seu som plano. Por quê? Porque ele vai ficar meio xoxo. É bem real para você. Vai ficar meio xoxo, vai ficar meio mais ou menos. Não vai ficar aquele negócio agressivo. Tá me entendendo? Não vai ficar aquela pegada forte que você chega e dá aquela pressão. Por quê? Porque tá plano, tá tudo equilibrado, não tem nada sobressaindo. Então o que a gente faz normalmente quando a gente projeta a caixa? Tanto de grave quanto de médio grave. A gente tenta deixar algum pico ali, uma resposta mesmo sobressaindo propositalmente em alguma frequência que o cliente gosta de ouvir. Então se você é um cara que meio aqui do forró, do Nordeste, né, que gosta de forró, gosta desse com repique, com esses médios mais estalando, o que normalmente encaixa melhor nesse estilo? Médio graves pequenos, né?
8, 10 polegadas. Por quê? Porque eles conseguem subir um pouco melhor do que médio grave de 12, né? Médio grave de 12 não sobe tanto. Então ele não dá aquela tão presente, tão forte, com tanta pressão, com tanta fidelidade, quanto um alto-falantezinho menor, tá bom? Bom, e aí onde é que entra as caixas nessa questão? Se eu quero esse objetivo específico, né? Eu quero dar uma pressão nos repiques, eu vou fazer um som de paredão, eu quero botar uma pressão no repique lá, frequências um pouco mais altas, que eu quero forçar o meu médio grave a tocar um pouquinho mais agudo. Então o que eu vou fazer? Provavelmente, muito provavelmente, a melhor saída para mim, para esse caso, ou para você, né, se for o seu caso, é colocar uma caixa selada, tá? Quase sempre, eu vou dizer assim, eu tô falando porque eu já fiz muita caixa, tá, galera? Eu faço projeto aqui, mas não é só projeto teórico não, eu já fiz muita caixa. E para estilo de forró, a que se sai melhor mesmo é a caixa selada, tá? Mas por quê? Porque um duto, ele vai reforçar frequências lá de 100, 120, 150 Hz, tá? Se for um médio de grave de 8, normalmente você começa a cortar ele de 150, 180, às vezes 200, 250 para frente, né? Por quê? Por causa do excursionamento do cone. E com uma caixa selada, você consegue ter um melhor controle desse cone, por conta da pressão interna, e você consegue aplicar um pouco mais de potência, né? Por conta disso. O sistema está mais controlado, você consegue dar um pouco mais de potência. Como o cone tem um controle maior, o som acaba saindo também um pouco mais firme, né? Então a pressão também é um pouco maior. Então a caixa selada ela acaba ressaltando isso. É diferente, por exemplo, de um médio grave de 12, né? Em onde ele tem uma forte região ali de 100, 150 Hz, que ele é muito presente naquela região. Então você sintonizar por ali, realmente você vai ter um ganho muito bom. Mas não é todas as músicas, desculpa, não são todas as músicas que vão ter uma boa resposta com essa região tão gorda, né? Um pancadão, por exemplo, pô, perfeito. Se você fizer um subgrave e ao mesmo tempo tiver um médio grave de 12, um ou dois médio grave de 12, lá na região dos 130, 150 Hz, cara, vai ficar um som muito top, porque você vai ter um grave cheião ali nos 80, 70 Hz, um grave firme, e você vai ter um médio grave de pressão lá nos 150 Hz, então você vai ter duas caixas. Nesse caso é interessante você sintonizar. Qual o duto que eu vou botar? Não interessa qual duto você vai colocar, tá? Assim, sinceramente não interessa. Mas é importante que você sintonize nessa região para essa configuração. Vai ficar muito melhor, você vai se agradar muito do som, porque vai ficar muito forte, beleza? Bom, mas tem uma última coisa que pouca gente também se atenta, que é a corneta na frente, né? Por que se faz aquelas abinhas aqui na frente do médio, né? Que o médio tem aquelas abinhas aqui, ó. Obviamente que quando tem uma corneta na frente, a gente acaba amplificando o som, né? Então, cadê o microfone? Ó, eu falo aqui normal, eu falo aqui com uma corneta. Então ele pega as frequências que iriam se dissipar para o lado e acaba concentrando aqui na frente. Isso faz com que o som fique, né, um pouco mais forte, um pouco mais concentrado, um pouco mais direcionado, mas tem algumas consequências também. Quanto mais comprida for essa minha corneta, né, na frente do meu driver ali, mais comprido for esse meu túnelzinho, mais baixas são as frequências que ele está dando ênfase. Isso também pode não ser bom. Se eu estou naquele mesmo caso do médio grave de 8 polegadas, e eu faço um recuo de 30 centímetros no meu alto-falante, eu vou estar reforçando frequências mais baixas, talvez, do que o necessário. Lá próximo de 250, 300 Hz, mais ou menos, né? Mas se for um ROR mais curto, por exemplo, um ROR de 12 centímetros, né? Deixa eu dar uma pesquisada aqui, ó, 12 centímetros. É lá para 700 Hz, né? Eu estou calculando aqui pela Calcbox, né? 650, 700 Hz. Por que mais ou menos? Porque a gente pode considerar o reforço de 1/4 de onda desse comprimento, né? Do túnel. Não é exatamente assim, porque depende de algumas variações, né? Depois a gente vai falar sobre um programa chamado Horn-Rasp, que ele é específico para esse tipo de cálculo, né? Que ele calcula com uma precisão muito boa. Mas para você ter uma base, que eu estou fazendo agora, você pode fazer por 1/4 de onda, que você vai estar próximo ali do que realmente vai ser o reforço, tá bom? Tá? Então, vamos resumir aqui, para a gente poder finalizar o vídeo. Presta atenção, se você for um cara purista, você quer realmente um som plano, você não quer um som de pressão, você não quer chegar e abrir a mala, não, você quer ouvir tranquilo, ou quer ouvir dentro do carro, ou quer ouvir dentro de casa, né? Eu quero fazer um som para minha casa, um som tranquilo, assim, um som ambiente, tudo tranquilo. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um dutozinho, um alto-falante de 10 polegadas ou de 8, mas que consiga descer um pouco melhor e acompanhar bem o grave. Aí você sintoniza ali junto com o grave. Tá bom? Agora, se você quiser uma pressão de uma lapada de médio mais forte, você vai comprar um de 8 ou de 10 polegadas também.
e você vai preferencialmente deixar ele selado, tá? Ah, posso deixar ele dotado, posso fazer outra coisa? Tem várias formas de você mexer, mas eu tô dando uma opinião minha, tá bom? Opinião minha. Você vai perder um pouco nas baixas, mas você vai ganhar nas altas, tá? Então você vai ter uma pressão maior lá nas altas. Ah, eu quero um grave mais de ataque junto com uma pressão ali, porque eu vou botar música de racha, ou eu vou botar música mais de pancadão, funk, né? Negócio mais pegado assim. Então, um médio grave de 12 vai se sair muito bem, sintonizado ali em torno de 150 Hz. Qualquer tipo de duto que você for fazer, desde que consiga sintonizar ali, vai funcionar, beleza? Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido esses conceitos, tá? Veja que eu não especifico um modelo só. Galera, faz esse modelo. Não, eu digo a diretriz para você poder seguir, um caminho para você ir. Cabe a você avaliar se você realmente vai por esse caminho, vai por outro, ver as hipóteses que você tem disponível, beleza? Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixa um comentário aqui o que você achou e também do que você pensa sobre esse assunto, se você tem alguma caixa preferida, pra gente poder ir testando. Logo mais eu vou trazer também novidades, mais projetos sobre médio grave, que eu tenho um pouco aqui no canal, né? Então eu vou trazer mais projetos de médio grave pra gente poder ir fazendo, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!